Para que serve o voto nulo? Qual é a diferença entre o nulo e o branco? Se todo mundo anular, a eleição também é anulada, né não? Pra ninguém passar fake news adiante, eu te explico tudo agora. Você já deve ter ouvido boatos de que o voto em branco favorece o candidato que tem mais votos ou que, se houver mais votos nulos do que votos válidos, a eleição é anulada, né? Mas pode deletar isso da sua cabeça porque tá tudo errado. É tudo lenda urbana. Então vamos começar explicando o que é cada coisa. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Antes da urna eletrônica, para votar em branco bastava não marcar nada na cédula de votação e deixava em branco mesmo, entendeu? Hoje em dia é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna e em seguida a tecla confirma. Mas então, de onde vem a confusão? Antes da Constituição de 88, o voto em branco era considerado válido, isso é, era contabilizado e dado ao candidato mais votado. Essa escolha era tida como um conformismo, onde o eleitor se mostrava satisfeito com o candidato que vencesse, independentemente de quem fosse. Quando o voto era marcado em cédulas e depois contabilizado, a possibilidade do voto em branco ser dado a outro candidato até fazia um pouco de sentido, porque se alguém quisesse fraudar, na hora da apuração dos votos era só preencher as cédulas em branco com o nome de algum candidato. Isso em caso de fraude. Hoje em dia, o processo de apuração, assim como a maneira de votar, mudou. Ambos são realizados de forma eletrônica e a possibilidade de fraudar os votos em branco não existe. O que se mantém é a falsa ideia de que o voto em branco pode servir para beneficiar outros candidatos, o que também é fake news. Mas e o voto nulo? O que é isso? Bom, o TSE considera como voto nulo aquele em que o eleitor manifesta a sua vontade de anular o voto. Mas não existe o botão para voto nulo, vocês sabem, né? Não vai ficar procurando uma tecla disso na urna, viu, minha senhora? Para isso, é preciso digitar o número de um candidato que não existe, como por exemplo 00, e depois a tecla confirma. Tá, mas de onde vem a suposta ideia de anulação da eleição? O artigo 224 do Código Eleitoral prevê a necessidade de marcar uma nova eleição se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país. O problema tá na interpretação do que é nulidade. O que a Justiça Eleitoral interpreta como nulidade é uma fraude nas eleições, como por exemplo a cassação de um candidato eleito condenado por compra de votos. Nesse caso, se o candidato cassado teve mais da metade dos votos, vai ser necessária a realização de novas eleições. Ou seja, esse processo todo não tem nada a ver com o voto nulo. Portanto, os votos brancos e nulos não são considerados votos válidos e não são contados no processo eleitoral. Essas opções existem porque a Justiça Eleitoral obriga a população a comparecer às urnas ou justificar a ausência, mas também dá a liberdade e o direito para o eleitor recusar as pessoas que estão concorrendo. Por isso, é importante que a gente pesquise. Nem sempre a gente vai encontrar um candidato que de fato nos represente em tudo. Porém, o jogo da política também existe para que a gente possa, por exemplo, votar em alguém que eu concordo em partes só para evitar a vitória de um candidato que eu discordo completamente. A política, assim como a vida, é feita de escolhas e nem sempre elas são fáceis. Por isso, é importante se debruçar sobre os planos de governo, ler as propostas, pesquisar sobre o passado de cada candidato e, principalmente em 2022, escolher o candidato que mais te representa, aceitando que você tem todo o direito de discordar de qualquer decisão que ele tome, caso ele seja eleito. As eleições existem para que a gente faça parte dessa escolha. Então, se lembre, se a gente abrir mão dessa decisão, alguém vai decidir pela gente. Então, estude e vote consciente. Um beijo e até daqui a pouco.